Passo então a palavra à professora Flávia. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente, doutora Marcele, nossa presidenta aqui dos trabalhos, o carinho e dizer que é uma honra poder me somar a esta mesa, ao lado de mulheres tão inspiradoras, como a doutora Caroline, a doutora Herta. Deixo o meu abraço afetuoso, a minha admiração e também o meu respeito a todas as nossas juízas e juízes, ao painel anterior, que foi realmente espetacular no campo, não só das experiências, das expectativas, dos desafios, dos horizontes. Então, querida juíza Domitila, conheço há décadas também da nossa PUC, que prazer ouvi-la, prazer ouvir a minha colega lá atrás, de décadas atrás, da Procuradoria-Geral do Estado, a desembargadora Ana Paula Zomer, a juíza Vanessa, presidente da Associação Paulista dos Magistrados e das Magistradas, e a nossa queridíssima professora Sônia Pimentel, de quem sou discípula, fui monitora, assistente, foi minha madrinha, minha orientadora e é a inspiração de todas nós. E deixar também um abraço muito carinhoso à querida desembargadora Flora, ao presidente aqui da nossa escola, o desembargador José Maria Câmara Júnior, ao ministro Luiz Felipe Salomão. É uma honra poder estar aqui ao lado de mulheres pioneiras, visionárias, valentes, corajosas, comprometidas. E eu imaginei qual seria, então, a minha abordagem nesse painel. E decidi que poderia, nesse painel, compartilhar a minha experiência junto à Comissão Interamericana, junto ao Sistema Interamericano, e eu diria a dádiva de ter servido ao Sistema Interamericano e a primeira junta diretiva da Comissão Interamericana formada somente por mulheres. Éramos 3 mulheres, eu tive a honra de ser vice-presidente da comissão em 2020 e 2021. E participava virtualmente na semana passada, na quarta-feira, de um evento da Assembleia Geral da OEA, justamente sobre paridade de gênero e o plano da OEA para ativar a participação das mulheres nos postos decisórios. Então, é interessante perceber como há movimentos ali no âmbito local, regional e global. Eu gostaria de partilhar 3 perguntas. A primeira delas, como compreender o enfoque de gênero, que é um tema central quando a luta é pelos nossos direitos. Segunda pergunta, como compreender o mandato transformador do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na incorporação do enfoque de gênero. E, finalmente, como fortalecer esta incorporação da perspectiva de gênero na cultura jurídica nacional como elemento central na luta por direitos e por justiça. Então, começo com a primeira questão, como compreender o enfoque de gênero, e aqui trago 3 reflexões. A primeira delas é ver no gênero uma categoria analítica, é uma perspectiva. Responde a uma dicotomia sexual que é imposta socialmente através de papéis e estereótipos. Portanto, gênero é concebido como uma relação entre sujeitos socialmente construídos em determinados contextos históricos e atravessa e constrói a identidade de homens e mulheres. Portanto, é uma categoria analítica que vai justamente descortinar, visibilizar o que no painel anterior foi tão enfocado, que é a relação assimétrica de poder entre homens e mulheres. Inclusive, a querida Domitila fazia menção, e também a querida Ana Paula Zomer, a própria Convenção de Belém do Pará textualmente reconhece que a violência contra a mulher decorre de relações assimétricas de poder que foram historicamente construídas. Portanto, a categoria de gênero é capaz, como categoria analítica, de colocar luzes, dar visibilidade a essas relações, a esse padrão histórico, cultural, essa construção das discriminações, das violências, das estigmatizações, das estereotipias, e
a ideia de visibilizar é justamente para que nós possamos transformar esse estado de coisas. Portanto, trago aqui esta categoria. Lembrava a doutora Vanessa que, de acordo com este informe, que eu sempre cito, que me parece a metodologia muito, eu diria, muito rigorosa e muito instigante do Global Gender Gap Report, quando aprecia 156 países e não vai comparar como nós, mulheres do Brasil, exercemos os nossos direitos em comparação com as mulheres de Portugal, ou da Etiópia, ou da Suécia, ou da Síria. Não, é mensurar o gap. Como dentro do mesmo país, homens e mulheres exercem os seus direitos, levando em consideração 4 indicadores: acesso à saúde, acesso à educação, mercado de trabalho e participação política. 3 conclusões. Todos os países do mundo discriminam as mulheres, em menor ou maior grau. Segunda conclusão, que aí é minha: os países que menos discriminam as mulheres são eles: Finlândia, Noruega, Suécia. Não por mera coincidência ostentam maior índice de desenvolvimento humano. Porque a Amartya Sen já disse e já nos ensinou: não há desenvolvimento sem a nossa participação. Porque nós somos metade da população mundial, mães da outra metade, portanto, não há como pensar em política de desenvolvimento sem a liderança e a participação de nós, mulheres. Então, não é coincidência. E não é coincidência que o Brasil está aqui em 94º lugar, lá embaixo. E no IDH, nós também estamos ali em 80º lugar. Há uma certa paridade. E vejam, nós estamos em 94º, muito distante, não só da Suécia, Finlândia, Noruega, mas do México, 34º lugar. Argentina, 35º. Jamaica, 40º. O que nos coloca lá embaixo é a ausência de democratização do poder político. Somos poucas ainda, por exemplo, no parlamento, dentre outras esferas. E outra conclusão, a doutora Vanessa lembrava que a conclusão desse relatório é que levaria 135 anos to close the gender gap worldwide. Portanto, e o indicador que é o mais desafiador é political empowerment, é o empoderamento das mulheres no domínio político. E termino essa primeira parte lembrando o quão importante é ter o enfoque interseccional. Lembro, no Conselho Permanente da OEA, tive a honra de apresentar um relatório temático sobre violência e discriminação contra mulheres e meninas na América Latina e Caribe. E a primeira conclusão é que a violência e a discriminação não alcançam de maneira igualitária mulheres afrodescendentes, indígenas, lésbicas, trans, migrantes. Portanto, aí nós falamos das vulnerabilidades do enfoque interseccional. E também no sistema interamericano aprendi muito a respeito do due diligence, devida diligência reforçada. Porque qual era a nossa cabeça na Comissão Interamericana? Era, se há o direito a uma vida livre de violência, se há esse direito, quais são os componentes e atributos desse direito, e qual é a consequência jurídica no campo dos deveres estatais? O dever de prevenir, de investigar, processar, punir e reparar com a devida diligência. E devida diligência reforçada se há uma overlapping discrimination, se há discriminações múltiplas interseccionais. E, claro, o objetivo de transversalizar a perspectiva de gênero, porque a finalidade última é alcançar a igualdade de gênero. E a gente alcança reconhecendo que há uma desigualdade e assumindo que há o desafio de desmantelar esta desigualdade. Lembro, inclusive, que o relatório do Fórum de Segurança Pública, que foi lançado agora em março, traz esta conclusão do enfoque interseccional. Vejam, todo tipo de violência contra as mulheres cresceu em 2022. Mas, destaca-se, mulheres negras sofrem mais com violência que brancas. Negras são alvo de mais ataques do que brancas. Então, aí a lente interseccional. E aí eu passo à segunda pergunta. Como compreender o mandato transformador do sistema interamericano na incorporação do enfoque de gênero e na proteção da igualdade de gênero?
O lema do sistema interamericano era proteger direitos, pero também cambiar realidades. Havia esta consciência, há esta consciência de que se há discriminações históricas estruturantes, se há uma violência estruturante, o mandato transformador do sistema interamericano há de contribuir para desmantelar esse estado de coisas, que é o que o protocolo tão mencionado faz quando faz este convite. Por quê? Qual é o drama no campo cultural? E o protocolo reconhece, o protocolo que eu tenho o maior orgulho hoje de me somar ao CNJ e de ter ali, e de exibir essa ferramenta, esse instrumento tão potente. O protocolo vem a dizer algo que me parece muito relevante. Vem a reconhecer a influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, do racismo e da homofobia como transversais a todas as áreas do direito. Agora vejam, grifo, produzem efeitos na interpretação e na aplicação do direito. Esse é um ponto que me parece central. É por isso que, no sistema interamericano, nós demandamos tantos dos estados capacitações, sensibilização. Porque nós podemos ter uma lei muito avançada na igualdade entre gêneros, mas ela pode ficar refém de mentes sexistas e patriarcais e o seu conteúdo se vê totalmente mitigado. Então, eu grifo, aqui como grifei, o quanto o patriarcado, o machismo e o sexismo podem impactar a interpretação e aplicação do direito. E o quanto eventos como esses são fundamentais para que nós possamos transformar esse estado de coisas. Então, o protocolo vem nesta linha, ou seja, convidar o sistema de justiça a romper com a cultura da discriminação e preconceito, a não persistir na repetição dos estereótipos, dos estigmas. Então, esse é um ponto que me parece central, ou seja, julgamento com a perspectiva de gênero, dá atenção às desigualdades, com a finalidade de alcançar a igualdade substantiva. No sistema interamericano, eu tive a honra de litigar como representante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, que foi, inclusive, uma das fundadoras, a querida professora Silvia, o caso Maria da Penha. Estive eu, há 20 anos atrás, em 2002, em Washington, justamente numa audiência com o Center for Justice International Law, litigando o caso Maria da Penha. O sistema interamericano tem algo muito precioso, que eu aprendi ali durante 4 anos, vivenciando o sistema interamericano. Ele se faz a seguinte pergunta: quando há uma grave violação de direitos, o que seria uma justa reparação? No caso da Maria da Penha, o que é uma justa reparação? É apenas demandar do Estado uma compensação financeira? E o sistema interamericano tem uma audácia e uma ousadia de apostar no Instituto da Reparação Integral, que envolve 6 componentes: medidas de compensação financeira, medidas de combate à impunidade, medidas de restituição, quando possível, medidas de reabilitação no campo da saúde física e mental, medidas simbólicas, por exemplo, o Estado deve criar uma solenidade e pedir desculpas à vítima e aos seus familiares. Isso muda a narrativa, isso tem poder edificante, e medidas de não repetição, que são as mais potentes, porque ativam reformas estruturais em políticas públicas e marcos normativos. Porque não se... Qual é a voz do sistema interamericano? Não queremos mais novas Marias da Penha. Portanto, quais são as medidas estruturais que devem ser feitas? E aí o Brasil foi condenado justamente. Quais eram as recomendações? Pagar uma indenização, combater a impunidade, adequar a sua ordem jurídica à luz dos parâmetros convencionais, nos termos do artigo 2º da Convenção Americana, que demanda dos Estados a adoção de todas as medidas para adequar e compatibilizar a sua ordem doméstica à luz dos parâmetros convencionais. E também as capacitações com a perspectiva de gênero. Temos 2 casos que eu faço meteórica menção, o caso Campo Algodoeiro contra o México, sentença 16 de novembro de 2009, é um caso que propiciou o protocolo mexicano,
é um caso que envolve feminicídio no campo contextual, e a Corte, no marco da reparação integral, demanda do México, dentre outros pontos resolutivos da sentença, que adote protocolos com a perspectiva de gênero para desmantelar a violência cultural dos estigmas dos estereótipos. Também que o México adote programas e cursos permanentes de educação e capacitação com a perspectiva de gênero, e assim por diante. E aí temos o caso Barbosa, Márcia Barbosa, sentença de 7 de setembro de 2021, que segue essa mesma linha. A Corte é coerente e demanda do Brasil justamente um protocolo para que a perspectiva de gênero seja ali incorporada, além de programas de capacitação com a perspectiva gênero e raça, um sistema nacional de recompilação de dados. Em suma, há vários pontos aqui resolutivos e que orgulho na nossa unidade do CNJ. Eu tenho a honra de servir como coordenadora científica da UMF, que justamente monitora e fiscaliza as decisões da Corte, e é vista pela OEA como uma best practice, porque qual é a chave ali? Se o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana, há de adotar medidas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Então, essa é a racionalidade e, portanto, cumprimos esta lição. E aí vem justamente esta ideia, e eu fecho aqui o ponto 2, de fortalecer o mandato transformador do sistema interamericano em proteger direitos, mas também transformar realidades. E termino com a última pergunta: como fortalecer a incorporação da perspectiva de gênero na luta por direitos e por justiça no sistema de justiça. E aqui, 3 últimas reflexões. Queria dizer do orgulho que eu tenho em poder ter contribuído para uma política pública, uma política institucional lançada o ano passado no Conselho Nacional de Justiça, que é o Pacto Nacional do Judiciário para os Direitos Humanos. São Paulo, esse estado, numa cerimônia que nós fizemos aqui nesta casa, foi o primeiro a aderir a várias medidas. Lançaremos na sexta que vem, e houve o lançamento na sexta retrasada, por exemplo, de cadernos da jurisprudência do Supremo concretizando direitos humanos. Então, com a ministra Rosa, houve um evento na semana do dia 8 de março, dia 10 de março, acesso gratuito na página do CNJ, estes cadernos que trazem o patrimônio jurisprudencial afeto aos direitos humanos das mulheres. Na próxima sexta, afetos ao tema da igualdade racial, em abril, povos indígenas. Essa ideia do Corpus Juris Interamericano iluminou muito essas publicações, porque nós temos um patrimônio jurisprudencial afeto aos direitos. Então, a ideia é fomentar uma nova cultura jurídica com base nos direitos humanos, controle de convencionalidade, com medidas como o Concurso Nacional de Decisões Judiciais em Direitos Humanos, a inclusão da disciplina de direitos humanos nos editais de concursos da magistratura, capacitações, cadernos jurisprudenciais, etc, etc. Então, vejo aí uma semente bastante potente, aliada à recomendação 123 do CNJ, de janeiro do ano passado, que recomenda a todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar os tratados de direitos humanos, a jurisprudência interamericana e exercer o controle de convencionalidade. Segundo as capacitações, me parece fundamental que nós possamos ter espaços para semear novos olhares e esta ideologia igualitária e emancipatória. E, finalmente, termino justamente insistindo neste convite. O convite para que nós, a partir da perspectiva de gênero, possamos contribuir para transformar realidades, para desmantelar os padrões de desigualdade, de discriminação, de violência, para lançarmos novas visões emancipatórias, transformadoras, louvando o que diz a Declaração Universal no seu primeiro artigo. Todos somos livres iguais, todas somos livres iguais, em dignidade
direitos e respeito. Muito obrigada. SWB audio capture Obrigada not pelas registered. palavras. A clareza e a experiência de quem viveu na prática e pôde transformar realidades, né? Temos o privilégio de ouvir. Eu vou passar, então, agora a palavra à segunda painelista deste último painel, a juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira. Vou ler aqui o currículo dela. A doutora Herta é juíza de Direito Substituto em segundo grau, vice-presidente e membro fundadora do Instituto Paulista de Magistrados, coordenadora do projeto Eu Tenho Voz de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes do IPAM e coordenadora da Escola Nacional da Magistratura. A senhora está com a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a todos na presença do nosso ministro Luiz Felipe Salomão, e peço que me perdoem por não fazer referências individualizadas, mas, dado a premência do tempo, elas não abriram o meu cronômetro lá. Depois vão reclamar que eu passei, que eu extrapolei, mas eu estou com o computador aqui, eu acompanho. Mas, assim, eu gostaria de cumprimentar individualmente cada uma das colegas que estão aqui presentes e dos colegas também, mas eu não vou fazer isso para não tomarmos tempo da exposição e para abreviar, porque eu sei que todos, né, temos essa necessidade premente aqui de expor e de concluir dentro do prazo, dentro do tempo que foi deferido. Mas eu não posso deixar de fazer uma referência específica à doutora Ana Paula Zomer, porque ela me referiu 2 vezes na apresentação dela, em razão do projeto que eu vou apresentar na sequência. Então, eu tenho que agradecer essa referência carinhosa e dizer que, obviamente, depois dessa palestra, ninguém tem dúvidas que a magistratura ganhou muito com o seu ingresso ao nosso lado aqui no Tribunal de Justiça. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, depois dessa palestra brilhante da professora Flávia. Vou tentar ser bastante objetiva no que eu vou colocar. SWB audio capture not registered. Sobre a forma, né, como se desenvolveu essa tentativa de equidade entre os gêneros e a evolução que nós observamos, tanto na carreira, na estrutura, em termos profissionais, em termos de busca de equiparação ao máximo possível. E quando me foi dado o tema para falar sobre direitos humanos da mulher, eu logo imediatamente pensei especificamente qual direito humano que eu vou abordar, porque afinal de contas, né, são vários, nós temos uma infinidade de direitos aí para declarar. E vou me focar naquilo que eu acho que é o básico e é o essencial, né, que enquanto nós discutimos aqui a promoção, o sistema de promoção dentro do Tribunal de Justiça, na verdade, o essencial, na minha visão, é o primeiro dos direitos que tem que ser garantido, é o direito à vida, o direito à integridade física e psíquica. E que boa parte da nossa população está muito distante de ter essa garantia. E vou focar muito especificamente na violência sexual, que é o objeto do projeto que nós desenvolvemos. A minha avó tinha orgulho de dizer que ela foi a primeira mulher na cidade dela que casou com um homem que ela escolheu, porque todas as outras parentes, próximas, amigas, casavam com os maridos que os pais escolhiam. Ela casou em 1932, né, com 16 anos. Hoje, para a gente, o que é impensável, que seria esse domínio patriarcal sobre a mulher, a gente assiste de forma velada um retrocesso, eu diria que quase explícito, na verdade, um retrocesso no sentido de uma retomada de um poder absolutista parental. E isso acontece de uma forma clara em vários movimentos sociais que a gente tem visto, e a sociedade não reage em relação a isso. Pelo menos a gente não tem visto uma reação clara, assim, objetiva e pontual em relação a essa questão. Existe uma frase muito boa da Luísa Bairros que define muito bem o que é, na minha visão também, a questão da violência. Não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência. Ela é que vai aceitar violências em maior ou menor grau, a depender do ponto em que nós estejamos enquanto sociedade humana, do ponto de compreensão do que seja a prática violenta ou não. E quando a gente diz isso,
pensando na questão específica da violência sexual e da violência contra a mulher, violência física ou psicológica, eu acho que nada é mais claro do que esse intermeio da questão cultural que permeia, na verdade, todos os aspectos da violência. Eu não gosto muito da questão da definição de violência como violência estrutural, discriminação de gênero como estrutural, porque, na minha concepção, eu até li um artigo na Folha essa semana que é bem semelhante ao meu pensamento, mas abordava a questão do racismo. Quando a gente fala estrutural, é alguma coisa que aparentemente está estruturada pelo Estado, né, que tem definições de regras claras que indicam que existe uma discriminação. E em termos de estrutura legal, de estrutura estatal, a gente não encontra absolutamente nada que indique que homens e mulheres não têm igualdade ou que existe alguma disparidade. Na verdade, o que define esse tratamento desigual é a forma como a sociedade encara aquilo que é a desigualdade entre homens e mulheres, ou seja, a forma como a sociedade se comporta em relação SWB audio à questão capture do gênero. not registered. Especificamente em relação à violência sexual, vou entrar direto no tema para não ficar divagando. Quando a gente fala de violência sexual no Brasil, a gente está falando basicamente do quê? A gente está falando basicamente de violência contra meninas, e eu vou dizer por quê. A violência sexual no Brasil tem majoritariamente mulheres como objeto da violência sexual. As vítimas, via de regra, são mulheres e tem os dados estatísticos que apontam isso. Do total de casos de violência praticada no Brasil e registrados contra mulheres, 74% é contra meninas, sejam crianças ou adolescentes. E aí é bom a gente ter uma percepção de que a Convenção de Direitos Humanos, que foi citada aqui, de Viena, que foi a que reconheceu explicitamente que os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis enquanto direitos humanos e, portanto, equiparando sem qualquer distinção e incluindo a questão de violência nesse aspecto. Quando a gente fala da violência contra meninas, a gente não tem dados estatísticos seguros em relação a isso, para nenhum tipo de violência. Mas quanto à violência sexual, eles são mais inseguros ainda. Por quê? Porque há uma evidente subnotificação. Tanto que se a gente for procurar em outras fontes, a gente vai ver que há uma disparidade de informações, embora todas elas sejam muito semelhantes. Eu reputo que um dos dados mais precisos que a gente tem para indicar esse panorama é justamente um boletim do Ministério da Saúde, boletim epidemiológico número 27, que pega um período de 2011 a 2017 e faz a análise dos casos de violência sexual, que é considerado no Brasil uma epidemia, violência sexual contra criança e adolescente. E nesse boletim há vários dados muito interessantes, só que quando a gente observa esse boletim, a gente tem que ver que para a saúde, o que se define como criança e adolescente é diferente da nossa definição jurídica de criança e adolescente, porque na saúde se considera a questão fisiológica, né? Então, para eles, criança até 10 anos e de 10 anos até os 21, adolescente. Então, a gente não está falando exatamente da mesma faixa etária, mas porque para a gente a definição de adolescente é a partir de 12 anos. Então, existe uma diferenciação em relação a esse ponto, mas que não vai trazer uma discrepância grande em relação às conclusões. Seja no boletim epidemiológico, ou seja pelos dados do último Fórum da Segurança Pública, a gente vai ver que as crianças, aqui no caso, se a gente está falando do boletim da saúde, do sexo feminino, são 74% das vítimas da violência sexual praticada contra criança e adolescente. E quando a gente passa para a adolescência, as vítimas são 92,4% mulheres. Isso quer dizer que o dado está preciso? Eu acho que não. Eu acho que existe uma subnotificação da violência masculina quando a gente trata de adolescente. E isso se justifica por questões culturais. Porque, muitas vezes, para o homem, é difícil também fazer uma notificação da violência, porque, por questão cultural, isso pode implicar, por exemplo, no questionamento quanto à sua orientação sexual. Então, não acho que o dado seja preciso, mas ele não está distante da realidade.
Então, a gente tem aqui claramente um panorama que a violência sexual contra a criança e adolescente é uma violência específica de gênero. Quer dizer, não quer dizer que ocorre só com relação à mulher, mas prioritariamente em relação às mulheres. E mais do que isso, se a gente for olhar o perfil dos agressores, a gente vai ver que o gênero do agressor, quando nós tratamos de SWB crianças, audio capture not 81% registered. são homens, 4% são mulheres. E quando falamos da violência contra adolescentes, 92% são homens e apenas 1,5% de mulheres. Então, aqui me parece estar muito bem identificada essa questão. Mas não é só isso. Há ainda a questão da vulnerabilidade das raças das vítimas, né, da questão dessa diferenciação. No boletim do Ministério da Saúde, a gente vai ver que há uma predominância das vítimas negras, mulheres negras, quando a gente trata da violência contra crianças. 39% seriam brancas, 45,5% negras. Considerando que nessa época aqui, a gente ainda não sabe qual é o resultado no novo censo, mas a nossa população está dividida basicamente 52% negros e pardos e 48% em brancos, o dado é compatível. Quer dizer, compatível, mas indicando uma predominância da violência contra os negros, contra as negras. Com relação a adolescentes, aí sim dispara, a violência contra negras vai a 55,5% e contra as brancas vai para 32,5%. Se nós pegarmos o último boletim do Fórum de Segurança, a gente vai ver que está diferente o dado, porque ali aponta um maior número de vítimas brancas. E aí a conclusão lógica que se chega é porque o fórum é feito com base nas denúncias que vão via sistema de justiça, polícia e judiciário. A conclusão que se chega é que, muito possivelmente, as negras não têm a mesma condição de denunciar que tem as brancas. E é por isso, porque não poderia ter uma diferença dessa se a gente considerar o que foi atendido pela saúde e o que foi atendido pelo sistema de justiça. Bom, basicamente, para encurtar a história, nós resolvemos atuar, eu faço parte do SWB audio capture not em registered. 1999, é uma associação sem finalidade lucrativa, e foi fundada por 21 juízes de primeiro grau, e hoje congrega mais ou menos 200 juízes e vários membros colaboradores de várias áreas das carreiras jurídicas. E em 2016, nós criamos um projeto, uma ação que atacasse especificamente a questão da violência física contra crianças, a violência sexual contra crianças. Porque de todas as modalidades de violência, com exclusão da violência psicológica, que também é difícil comprovação e aferição, a violência sexual, a violência basicamente ocorre dentro da casa, assim como a violência doméstica também, mas a violência física normalmente deixa marca. Então, em criança, é mais fácil de se identificar que aquilo está acontecendo. Ao passo que a violência sexual, normalmente, não deixa uma marca aparente, deixa o comportamento da vítima que se externa de forma diferente. Além disso, existe um problema social, que é o problema de simplesmente querer ignorar que aquilo acontece. Então, culturalmente, existe uma movimentação, e isso se explica até por uma questão de violência geracional, de não olhar para esta questão, seja em que área for. E isso a gente percebe muito claramente quando a gente vai para as escolas, e aí eu vou dizer por quê. Então, com base nessa ideia de tentar atuar no combate à violência sexual de crianças e adolescentes, nós idealizamos um projeto. A gente queria falar sobre a questão da violência, nós queríamos que os juízes fossem até as escolas para conversar com as crianças sobre a questão da violência sexual. Aí, obviamente, que a gente tem uma linguagem que não quer conseguir chegar a esse objetivo, né? Porque o adulto já não entende, que dirá uma criança, e é um tema muito delicado para se tratar também com criança, não é fácil. Então, nós optamos por usar uma peça de teatro. Essa peça foi criada pela companhia Narrar, que é parceira no projeto. Nós fizemos uma primeira apresentação SWB audio dessa peça de capture teatro para not pessoas registered. convidadas, que eram atores da rede de educação, da justiça, de comunicação, e fizemos uma avaliação se aquela peça estava adequada. Eu lembro que nessa primeira apresentação, não lembro se a Domi estava presente, porque a Maria Domitila, a desembargadora Ana Paula Zomer, a Vanessa Mateus, que é a nossa presidente aqui da PAMARS, todas elas são voluntárias nesse projeto. Nessa primeira apresentação,
E eu fiquei chocada, eu falei, não vou levar, não dá para apresentar de jeito nenhum, porque tem uma cena de estupro que acontece, apesar de tudo ser metafórico, não é assim, expresso, não é uma coisa clara, eu achei que era forte demais. Fiquei assim horrorizada com a cena, porque fala uma vozinha na caixa, um homem falando na caixa, porque é um pai que estupra a filha. E aí eu falei, não, isso aqui não vai dar. E aí a sorte é que tínhamos juízas da violência doméstica e da infância que falaram, não, isso aqui tá leve demais, tem que ser mais explícito. E aí ficamos, como assim? Não pode ser? E aí chegamos à conclusão que estava ótimo do jeito que estava e vai assim. E assim é esse formato que está desde 2016. A nossa ideia era ir até a escola, sempre um juiz acompanhando, um juiz membro do Instituto e voluntário acompanha essa apresentação. E no final da apresentação ele passaria simplesmente orientações básicas. Como você pode fazer para sair de uma situação de violência se você estiver numa situação de violência? Onde você pode procurar socorro? E assim, a peça apresenta 3 casos de violência, né? O primeiro de violência física contra uma menina, depois um de violência sexual contra menino e depois o caso de violência sexual contra menina. Mas desde o primeiro dia que a gente foi na primeira escola, as crianças logo depois procuraram a juíza que estava presente, no caso era eu e a doutora Viviane, para dizer que estavam sendo vítimas de violência sexual. E aí a gente não estava muito bem preparado para isso, né? Porque a ideia não era exatamente essa, né? Então eu falei, bom, tudo bem, anotamos tudo que eles falaram e depois encaminhamos para o Ministério Público. O primeiro caso que eu encaminhei, 6 meses depois, eu não sabia o que tinha acontecido. Então um dia eu entrei em contato, né? Eu falei, escuta, SWB audio capture not Passou, acho que registered. 2 meses depois eu recebi um ofício do Conselho Tutelar pedindo para eu esclarecer o que era aquela denúncia que a gente tinha encaminhado para o Ministério Público. Ou seja, 7 meses depois. E aí a gente chegou à conclusão que também a gente não poderia trabalhar dessa forma, porque você incentiva a criança a denunciar e depois você precisa dar o respaldo. A situação dela não pode ficar pior do que já era. Então, daí decorreu uma série de outras medidas. Nós criamos um curso de capacitação para os professores que vão receber o projeto. E aí é nesse momento que eu digo que a gente, quando faz a capacitação para os professores, é que a gente percebe como existe uma cultura de não olhar porque não sabe como lidar com aquilo. Então, não olha porque ela não tem uma orientação clara, precisa, expressa de qual protocolo que ela tem que seguir se acontecer aquela situação. E aí a gente tenta justamente dar todas as orientações para a prevenção, né, e combate aí do abuso e como encaminhar essa denúncia, porque muitas vezes depois a denúncia vai chegar via professor, quando não vem na hora, pode chegar depois. E também faz parte da atuação do projeto, agora fazer articulação com a rede previamente, antes de fazer as apresentações, para ter uma garantia mínima, né, que a gente vai ter um encaminhamento adequado. Eu só queria contar um fato pitoresco aqui muito rápido, quando eu falei da questão desse retrocesso. A gente sabe que houve um movimento muito forte contrário à questão da educação sexual nas escolas, né, forçando praticamente um retrocesso em relação a isso. Então, numa cidade, que eu não vou dizer qual é, mas numa das cidades que a gente foi apresentar o projeto, a gente conversa sempre primeiro com o pessoal da educação, porque são eles os nossos parceiros que vão indicar quais são as escolas de maior vulnerabilidade para a gente chegar até lá. E nessa reunião, a secretária da educação falou para mim, mas doutor, você nunca teve problema com esse seu projeto? SWB audio capture not Os registered. vereadores, eles acompanham muito bem tudo que acontece na escola, a senhora vai ter problema com isso. A senhora acha que eu vou ter problema? Ela falou, olha, para a senhora ter uma ideia, um vereador me procurou e pediu para tirar a expressão gênero de um ofício, porque eu tinha escrito gênero alimentício. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma apresentação para a coletividade. Convido os vereadores para a gente fazer essa apresentação e eu vou explicar o que é o projeto. E aí a gente começou essa primeira ação apresentando a peça de teatro, que eu não sou boba, né? Deixa primeiro apresento, que já fica todo mundo assim, aí tudo bem, você consegue conversar. E aí depois disso todo mundo ficou meio chocado, né? Porque a peça realmente emociona, todas as vezes que eu assisto eu acho ela muito tocante. E aí, as perguntas meio tímidas, e aí um vereador falou para mim, mas por que vocês querem abordar esse tema na escola? Eu falei, eu gostaria que levantasse a mão aqui no auditório, com todas as pessoas que conhecem alguém que foi vítima de abuso ou importunação sexual. E aí praticamente o auditório inteiro levantou a mão. Eu falei, tá aí a sua resposta. Aí não falou mais nada, e a gente fez as apresentações e deu tudo muito certo. Com a rede muito bem articulada e estão acompanhando, e eu acho que isso daí foi fantástico.
Só para encerrar, eu gostaria de passar para vocês os dados para ter ideia do que a gente está falando exatamente, né? Antes da pandemia, a gente fazia apresentação nas escolas e, normalmente, do público que estava presente, a gente recebia 1 a 2% de crianças que queriam conversar com os juízes. Essa era a média das denúncias. A gente nunca teve nenhuma escola, teve uma escola, só que ninguém quis falar. E aí a gente até achou estranho, e depois ficou meio que acompanhando, né, conversando com os professores da escola, porque isso não é normal, sempre tem alguém que quer falar. Os nossos dados do ano passado, pós-pandemia, SWB audio capture not a registered. gente atuou em 3 municípios, eu não vou falar quais são, senão vocês vão descobrir qual que é o vereador, não, prefiro omitir, mas então, são 3 municípios que não é São Paulo. E chegamos a um público total de 7.753 crianças. Nós recebemos 307 denúncias. 307 denúncias, que foram encaminhadas e estão sendo todas acompanhadas. Então, a média foi para mais ou menos 4% do público. A gente simplesmente dobrou o que a gente tinha antes da pandemia. Então, essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. Eu agradeço muito a oportunidade de expor o projeto e convidar a todos, né, a todas que queiram participar. É aberto para qualquer dos agentes da área jurídica que queira se associar ao Instituto e participar. E acho que, assim, é um caminho... É pequeno? É lento, né, mas a mudança cultural, ela é dessa forma. A gente fez, numa das cidades, apresentação para os pais das crianças depois, porque as professoras ficaram tão impactadas que pediram para a gente fazer para os pais, e a gente fez para os mesmos pais das crianças que assistiram. E aí o efeito foi muito interessante, porque muitas mães vêm conversar com a gente porque falam que foram vítimas de violência sexual, mas elas têm necessidade de contar para alguém, né? E é importante ter essa consciência também, que muitas vezes a mãe que foi vítima de violência nem sempre vai conseguir ter uma ação protetiva se isso acontecer com o filho. E aí, avaliar até que ponto, né, isso não decorre exatamente do fato dela ainda ser vítima daquilo que aconteceu. Mas, enfim, eu agradeço muito a oportunidade de expor o projeto, desculpe ter estourado o tempo que eu estourei mesmo, mas agradeço imensamente a atenção de todos. Obrigada, doutora Érica, parabéns por esse projeto, todos aqui tocados. SWB audio capture not registered. É isso aí, um pouquinho de cada vez a gente vai melhorando, né? E para finalizar, então, esse painel, eu vou passar agora a palavra à juíza federal Caroline Sommerson Talck, que é juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, mestre pela UERJ e doutoranda na USP. Obrigada, Marcela. Boa noite a todos. Eu prometo que eu não vou passar de 10 minutos. A Érica já está me repreendendo. Quero cumprimentar todos na pessoa do ministro Salomão. E não vou citar mais o nome de ninguém, seja pelo adiantado da hora, seja porque eu não consigo escolher quem que eu vou citar aqui. Deixo registrada a minha admiração por todas essas mulheres com quem eu aprendo muito. Não sou tão antiga na carreira, então venho aprendendo muito com todo mundo que está aqui, que é contemporâneo meu, que tem um pouquinho mais tempo do que eu. Fica registrada a minha admiração. E antes de falar propriamente da minha fala, eu queria só lembrar que o ministro Salomão foi convidado para escrever um artigo sobre juristas que formaram o Brasil, quaisquer tipos de juristas, e aí ele sugeriu que fosse sobre juízas, o que mostra que, de fato, temos homens que somam conosco nessa luta. Então, o artigo é basicamente o cronograma, o sumário que é desse evento de hoje, fala de todas as juízas, as primeiras juízas, como está o percentual de participação feminina no judiciário hoje. O artigo ficou bem interessante, depois, se alguém se interessar, está no livro Juristas que Formaram o Brasil, que vai ser lançado em breve. Bem, e além disso, só também fazendo uma propaganda da Corregedoria Nacional de Justiça, como a doutora Adriana e a doutora Domitila citaram, nós aprovamos no ano passado uma diretriz para todos os tribunais brasileiros, que é a diretriz número 5, que determina que os tribunais adotem medidas para o combate à violência doméstica e quaisquer outros tipos de violência contra magistradas e servidoras, portanto, a violência interna, né, que a gente tem muitas ações externas, mas acaba esquecendo do nosso próprio
próprio pessoal. Então, é uma determinação da SWB Corte de audio Ordenação de Justiça capture para o ano not de registered. 2023. Como a professora Flávia estava falando da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana, eu vou aproveitar para falar de um caso, que é o último, que foi a condenação do Brasil, a última condenação do Brasil na Corte Interamericana, que é muito recente, do ano passado, ou de 2021, não é? Que trata justamente de uma violência contra mulheres. Esse que está na tela é o caso Márcia Barbosa de Souza contra o Brasil, e o fato aconteceu em 98, mas poderia ter acontecido hoje, porque ele é muito similar ao que a gente vê hoje. Márcia era uma jovem de 20 anos, que faleceu nessa idade de 20 anos, no estado de João Pessoa, da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, e ela era do interior, foi visitar um deputado local, se encontrou com ele num motel, e aquela foi a última vez que ela foi vista. Depois, no dia seguinte, alguém viu o corpo da Márcia sendo jogada em algum terreno abandonado, e aí se iniciaram as investigações em razão da morte da Márcia. É uma situação muito comum, que foi em 98, mas que poderia ter sido hoje, e a demora em investigar esse caso, ele começa em 98, mas o deputado acaba indo a júri somente em cerca de 2007, 2008, então demorou 10 anos até que ele fosse a júri, e aí quando vem a condenação final, ele já estava morto. Ele participa do júri e é condenado, mas não deu tempo de cumprir a pena porque ele vem a óbito. Teve a extinção da punibilidade, e isso chamou muito a atenção da Corte Interamericana, em razão da impossibilidade de o Brasil ter aplicado a pena pelo homicídio da Márcia. Bom, e aí o que era interessante é que na decisão da Corte Interamericana, que é do ano passado, eles falam como se fosse um julgamento aqui do Brasil, tantos que as mulheres que estão acostumadas a julgar, as juízas e juízes que estão acostumados a julgar feminicídios, colocariam na sua sentença. Parece que é realmente uma situação, parece que os juízes da Corte Interamericana vivenciam a nossa realidade. Esse trecho que eu coloquei é exatamente um trecho que está na sentença da Corte Interamericana, e eles falam bastante a favor desse julgamento com perspectiva de gênero, que foi aqui tão bem defendida por todos os colegas. Eles falam que nas apreciações, nas investigações, no caso da Márcia, foi feita uma nítida intenção de desvalorizar a vítima, neutralizando os valores, ou seja, considerando como se aquilo fosse mais uma morte de uma moça que foi se encontrar num motel escondido com um deputado. Então, estaria ela errada de estar naquela situação e teria algum tipo de culpa pela sua morte. E aí a Corte fala, olha, durante toda a investigação e todo o processo penal no Brasil, o comportamento e a sexualidade da Márcia passaram a ser um tema de atenção especial dos investigadores. E aí provocou uma ideia de que a Márcia teria gerado aquele ocorrido, né, a morte, se foi merecedora da morte, porque se encontrou com 20 anos com um deputado muito mais velho em um motel. E aí desvia todo o foco das atenções, levando em consideração fatos que não eram relevantes para o julgamento da causa. E aí a Corte, como a professora Flávia estava falando, a Corte não apenas condena, por exemplo, o Brasil a ressarcir a vítima, as vítimas que seriam, para a Corte Interamericana, os familiares da Márcia, né? Não apenas o Brasil teve que pagar uma remuneração, indenização financeira e por danos morais contra os familiares da Márcia, mas também ela determina que o Brasil não mais faça isso, que essa situação não se repita. E como que ela determina isso? Por meio dessas medidas estruturais que a professora Flávia estava falando. Então, a Corte determinou isso ano passado, então a gente tem que cumprir isso de agora em diante, e muito já temos feito para cumprir. A Corte determinou que o Brasil estabelecesse um sistema nacional para fazer essa contagem de dados, essa análise quantitativa e qualitativa dos dados de fatos de violência contra mulheres. Acho que já estamos até bastante avançados nesse ponto, né? Temos, de fato, dados de violências domésticas e não domésticas contra mulheres e qualquer tipo de morte violenta contra mulheres. Determinou também que o Brasil fizesse um plano de capacitação para a formação de pessoas que estão no fronte da investigação, né, ali como policiais, como promotores, como juízes, justamente para dar a eles essa perspectiva de gênero, que foi tão defendida aqui, para que eles passem a investigar e a fazer os julgamentos, não com base numa pré-qualificação daquela vítima, mas como se ela fosse uma pessoa titular de direitos, como são todos os demais, pouco importa em que situações a mulher morreu.
E, por fim, que o Estado elabore um protocolo nacional para a investigação de feminicídios, que é um ato que a gente vai ter que começar a fazer, porque eu acho que ainda não temos isso implementado. E aí, só para dizer por que é tão importante, por que eu trouxe esse caso para cá, da Corte Interamericana, porque o nosso contexto de violência doméstica chama muito a atenção, e esses dados aqui estão citados na decisão da Corte Interamericana, então, de fato, é uma situação vergonhosa para o Brasil. Os últimos dados de 2020 registram que no Brasil, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas, a cada hora. Então, quer dizer, passou uma hora, hoje já tiveram várias, e a cada 2 horas uma mulher é assassinada. Então, hoje, no final do dia, diversas mulheres foram assassinadas. A taxa de homicídios de mulheres negras aumentou em 12%. É aquela discriminação que diversas colegas citaram. Se for dados relacionados a mulheres negras, a situação é ainda pior. E, por fim, com relação ao feminicídio, uma média de 4 mulheres por dia é morta em razão de ser mulher, simplesmente por isso. Esses dados são corroborados por diversos outros dados, então não são dados específicos, não tem como, não são dados assim de uma investigação apenas, não tem como a gente SWB contestar audio esses capture dados. not registered. Quaisquer tipos de estupros contra mulheres, a situação de ser mulher, ou então a situação de ser uma pessoa vulnerável em geral, também apresentou um crescimento de 12% no Brasil, no primeiro semestre de 2022, ou seja, ontem a gente teve, no primeiro semestre de 2022, números vergonhosos de aumento do número de estupros no Brasil, o que significa que a cada 9 minutos uma menina é estuprada no Brasil. A cada 9 minutos é uma situação que chamou muito a atenção da Corte Interamericana. E aí o Brasil, para tentar melhorar essa situação no âmbito mundial, para dar mais respostas efetivas a isso, vem adotando esse protocolo com perspectiva de gênero, que o CNJ, professora Flávia e vários outros colegas aqui participaram, a Adriana Domitila e vários outros colegas, Vanessa, vários outros colegas participaram dessa formação do protocolo, que semana passada, dia 14 de março, foi transformado em uma norma obrigatória, se transformou em resolução. Então, isso já cumpre uma boa parte do que a Corte Interamericana vem nos determinando, é algo muito positivo para a gente. E, além disso, a gente tem agora que se preocupar também, fora da parte das mulheres como vítimas da violência, também quando as mulheres são réis de algum tipo de crime, né? É claro que a gente tende a se preocupar mais quando a mulher ela é a vítima da violência, que é o caso da Corte Interamericana e todos os que aqui a gente citou. Mas eu queria, para finalizar esse evento de hoje, antes do encerramento pelo ministro, só citar alguns casos em que a mulher é ré de crimes e ela, de fato, tem um tratamento muito pior do que o dos homens. As regras de Mandela são regras da ONU, que estabelecem algumas regras mínimas para tratamento de mulheres quando elas são presas. Estabelece, por exemplo, que elas têm que ficar em estabelecimentos separados, as presas têm direito a um tratamento especial, não pode, na hora do parto, estar com SWB audio algemas, as capture crianças têm not registered. nasceu num estabelecimento prisional. E aí o CNJ, em 2018, visitou diversos presídios brasileiros para investigar o que de fato estava ocorrendo com as nossas mulheres grávidas que estavam presas. E aí alguns dados são positivos, assim, de fato, mais de 88% dos nossos presídios, homens e mulheres, são separados, mas alguns dados são bastante negativos. Por exemplo, 82% dos presídios não são adequados ao fato da mulher estar ali presa, não são adequados à condição pessoal de ser uma mulher. Não deve ter, provavelmente, as instalações adequadas, banheiros adequados, etc. E, além disso, em 20% desses estabelecimentos, as mulheres foram flagradas fazendo o parto com algemas. Então, a mulher, 20% dos casos é um número bastante alarmante para uma mulher que está em trabalho de parto. E, além disso, 33 crianças foram encontradas com essas mulheres sem o registro de nascimento, o que também contraria as regras da ONU de Mandela. Então, é uma situação que precisamos nos atentar, porque também vai gerar, daqui a pouco, uma responsabilização internacional se nós não ficarmos vigilantes.
E, por fim, as regras de Bangkok, elas não tratam das mulheres presas, mas elas tratam de regras para evitar que elas sejam presas, também regras da ONU. E aí, a ideia delas em 2010 é que houvesse uma redução do encarceramento feminino, que houvesse medidas alternativas porque as mulheres não cometem crimes tão graves a ponto de merecerem uma pena privativa de liberdade. Isso em 2010. Chegando mais recentemente, até 2017, se verificou que aconteceu o oposto do que as normas de Bangkok determinavam. Houve um aumento de mais de 50% do número de mulheres presas, ou seja, a letra morta das regras de Bangkok, pelo menos na maior parte do mundo. E aí, quando a gente vai ver o número de mulheres presas, de fato não é muito, elas representam só 7% da população carcerária, é um número bastante reduzido, talvez por isso elas não vêm tendo tanta atenção com relação a estabelecimentos mais específicos para ela. Só que o Brasil, dentro dessa população carcerária mundial, acaba ficando em quarto lugar, né? Ele só perde para os Estados Unidos, depois para a China e para a Rússia. Nós estamos atualmente em quarto lugar. E dentre as mulheres presas no Brasil, 67% são negras ou pardas, que é um número bastante instintivo que a gente já, ainda que no Estúdio Tema, já imagina que seja. E o que é mais curioso, essas mulheres foram presas por delitos pequenos, não violentos, e normalmente elas não tinham antecedentes criminais, mas apesar disso, elas não receberam regime aberto. Só em 8% dos casos elas receberam regime aberto. Na maior parte dos casos, elas foram presas. E aí se constatou nos últimos estudos mundiais que vêm sendo feitos, como a professora Flávia tinha falado, a doutora Herta também falou, isso é uma situação mundial, né? Existe uma invisibilidade feminina no mundo, e não apenas em algumas situações brasileiras, que é o que o mundo chama de gender blindness, né? A cegueira em relação ao gênero. E, por fim, para encerrar antes do meu tempo, eu queria citar uma pesquisa nossa da AMB, junto com a Infam, que é coordenada pela professora e doutora Adriana, que fala sobre o perfil das magistradas e traz lá diversos dados relacionados às magistradas brasileiras com relação à violência que elas próprias sofrem, por exemplo. E aí ficou constatado pelas respostas que nós próprias magistradas acabamos não denunciando situações de assédio que nós tenhamos sofrido. Então, com isso, acho que a gente compreende como é difícil que uma mulher venha a denunciar também uma situação de assédio. Se nós que estamos numa situação mais empoderadas temos essa dificuldade, que dirá uma mulher que depende do marido, que tem toda aquela exposição de estar, às vezes, numa situação mais vulnerável que a gente. Daí a dificuldade delas de trazer a público as situações. Quem quiser analisar essa pesquisa, está lá no site da AMB, toda disponível, são mais de 600 páginas, divirtam-se com ela. Com isso, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigada, Caroline. Bom, então, com essas 3 falas maravilhosas, eu encerro esse painel. Sabia? Estudei para concurso. Pois é, viu? Não é? Gente, que projeto lindo. Adorei ter participado com vocês. Excelente. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Vamos chamar aqui. Maria, vamos lá? Por favor, no meio. Deixa eu sentar no meio. Senta aqui. Não, você senta aí. Senta pra cá. Como é que a gente vai fazer agora? É toda sua, eu já falei demais. SWB audio capture not registered. É Eric e depois fala. Sai falando.
até sem voz nervosa. Bom, boa noite para todos. Eu quero agradecer a permanência aqui para esse último encerramento, dizer da minha alegria e satisfação. Vou falar muito brevemente, mas antes disso, vamos ouvir a Érica, que foi a grande idealizadora desse encontro. Ela não só idealizou, como executou, junto com o desembargador Zé Maria, a quem eu agradeço ambos, cumprimento. Eu tenho ido a muitos eventos, eu acho que é uma forma que nós temos de interagir, mudar o mundo que está à nossa volta, é participar desses seminários, colocar a nossa visão, trazer pontos relevantes. E devo dizer que esse foi um seminário diferente, porque eu, desde o primeiro momento aqui, da primeira exposição da Salise, né, eu percebia, aquilo me atraiu a atenção de uma tal maneira que eu tive que dar uma saída, voltei correndo para acompanhar o seminário, prestei atenção o tempo todo, aprendi muito. E olha que eu tenho, volto a dizer, participado de muitos eventos e tenho, na maioria deles, enriquecido também com muitas questões novas e relevantes, mas esse foi muito especial. Há muito tempo que eu não vejo um seminário tão produtivo, tão participativo. Tem muita gente nos acompanhando ainda à distância. O nosso diretor da escola, que também deve participar de inúmeros SWB seminários, audio capture mas nesse not caso também registered. acompanhou o tempo todo. Eu via, a gente trocava impressões, né? Ele deixou aqui até escurinho agora para a gente não falar muito, que é para, tipo, acabou, mas a gente não adianta. A gente vai ter que terminar porque ficamos realmente empolgados com tudo que ouvimos aqui e vamos partir para o encerramento. Então, vamos ouvir primeiro a Érica. E com emoção, né, ministro? Com emoção, com razão, com emoção. Agora nós podemos falar. Tinha censura, Bem, para mim é de grande responsabilidade encerrar um seminário como esse, principalmente ao lado do ministro Salomão, por quem eu nutro profunda e pública admiração, todo mundo sabe. Obrigado, é recíproco. Ele é presidente, sou presidente do fã-clube. Ele é presidente do conselho da revista que eu dirijo ao lado do Tiago há 15 anos já. E nesses 15 anos eu conto nos dedos as oportunidades que a gente teve de propor debates exclusivamente femininos, né? E ainda mais com esse alto nível que a gente encontrou aqui hoje. É de muita alegria, muita honra para a gente poder ter participado com vocês desse dia. É importante dizer, ao contrário do que ele disse, que a ideia do seminário foi dele, surgiu dele, foi imediatamente, gentilmente acolhida pelo desembargador José Maria Câmara, ao quem ao lado da desembargadora Maria de Lourdes Rachis, da doutora Maria Domitila, da Maíra, do Anuário Rendo, os meus agradecimentos. Tivemos hoje um dia realmente proveitoso, quando podemos ouvir as bem articuladas palavras de todas as painelistas, e, como foi tão expresso na fala de muitas ao longo deste dia, as questões aqui discutidas não tratam apenas de uma luta por igualdade de gênero, mas sim pela busca de uma sociedade melhor. Não vou me estender além disso, prefiro dedicar esses últimos minutos a agradecer a todas e todos os presentes que resistiram até aqui, nas pessoas das queridas amigas Adriana Mello, SWB audio Vanessa capture Mateus, not registered. Caroline Talk. E, por fim, mas nunca menos importante, pelo contrário, minha equipe, que precisou ir embora pelo horário do voo, aqui representada pela Ana Paula Santos, Rafael Rodrigues e meu sócio Thiago Sade. Que tenhamos muitas outras oportunidades de estarmos juntos, debatendo essa temática que é tão importante, não só no mês de março, tão emblemático para todos nós, mas em todo o ano sempre. Contem com a revista para isso. Muito obrigada e boa noite. Desembargador Zé Maria, eu acho que eu tenho direito à igualdade do tempo com as palestras anteriores. 15 minutos, ministro. Nós vamos cumprir, né? Bom, renovo os meus cumprimentos à Érica, à equipe dela, à equipe da Escola Paulista de Magistratura. Eu tenho a honra de
de vir aqui algumas vezes acompanhar o dinamismo da escola. Também tenho a honra de presidir o conselho editorial da revista e acompanhar a dinâmica, gestão que a Érica e Tiago desenvolvem lá. Esse tema, essa questão, não é uma pauta exclusivamente das mulheres, é uma pauta do Brasil e do mundo, né? Essa questão relacionada à igualdade de gênero, desembargadora Maria de Lourdes, ela é a pauta da sociedade, é uma pauta da sociedade. E eu me dei conta disso, eu vi aqui alguns debates sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, eu me dei conta disso quando, logo que fui para o STJ, SWP audio capture not registered. Lá, a gente muda um pouco o foco, porque enquanto está no Tribunal Estadual, nós temos a visão de julgar um caso concreto, mas no STJ a gente começa a criar a ideia do precedente, da amplitude do precedente para além do caso concreto, demandas objetivas que transpassam a questão. E eu tive um caso muito interessante que foi em 2018. Esse caso, que é o recurso especial 1.419.421, nós discutimos a aplicação da Lei Maria da Penha no campo privado, no campo cível, não limitado à questão relacionada ao direito penal. E nesse caso aqui, nós dissemos, primeiro fizemos um histórico na quarta turma sobre alguns dados que foram falados aqui sobre violência doméstica, o âmbito da violência doméstica, quase 70% dos casos eram um âmbito privado, difícil de ser invadido, e uma pesquisa que foi realizada em termos de taxa de espancamento de mulheres, que havia crescido muito nos últimos anos e que ensejou um debate muito rico na sociedade sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. E nesse precedente aqui, pude ver que a questão não era só limitada ao âmbito da SWP violência audio contra a capture mulher. not registered. Aquilo transbordava para a violência contra a própria sociedade, implicava em perdas financeiras, porque deixava a mulher de trabalhar, deixava de ter os seus afazeres por conta da violência. Aquilo tinha uma consequência indireta muito grande. E ali, naquele caso que nós julgamos, e que às vezes é pouco lembrado, nós tratamos de aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, mesmo sem demanda criminal, mesmo sem ação penal. Foi a consequência que nós tiramos daquele caso. Olha, pode ser sim aplicado todas as medidas cautelares que a lei dispõe e não precisa da ação penal para isso, e não precisa da prática de violência para isso. A medida protetiva ela é em sentido muito mais amplo. O caso foi de 2014. Eu equivoquei aqui. O caso foi de 2014. E naquela ocasião foi dito que a quarta turma definiu que as medidas protetivas previstas na lei podem ser pleiteadas de forma autônoma para proteger a mulher da violência doméstica, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação penal contra o suposto agressor. Então, é um caso muito interessante. E essa temática me voltou quando, há pouco tempo, a juíza Caroline, nós conversávamos sobre o melhor texto para apresentar para esse livro que ela mencionou e que está no prelo, juristas que
que mudaram, que formaram o Brasil. Esse foi o tema do livro do SWB audio Castro capture Neves. not Ele faz registered. alguns livros que tem alguns temas muito interessantes, e esse é um dos livros que ele está produzindo, e nos convidou para escolher um jurista que tenha marcado a formação do Brasil. Nós conversamos falando, olha, é preciso valorizar quem foi pioneira no campo da magistratura. E aí volto para o meu lugar de fala aqui, porque fui juiz muito cedo, então convivo praticamente a vida toda só com juízes e juízas, e isso me foi muito natural na minha carreira, o que às vezes não é tão natural para outras profissões ou para outras gerações, mas no meu caso foi muito natural. Depois da Constituição de 88, vimos aí um ingresso das mulheres na carreira da magistratura, que é o segundo ponto que eu vou falar. Prometo que eu não vou usar aquela questão da igualdade, não, eu vou seguir o tempo que me deram, é muito breve. É que o assunto foi realmente empolgante, mas conversando com a Caroline, nós chegamos à conclusão de resgatar essa história das pioneiras, né? E daí a Érica pensou a ideia para fazer esses painéis aqui, desembargador, que tem o nome das pioneiras. Assim, não foi por acaso que isso surgiu, ela pensou do nosso texto essa proposta, e ficou bem legal, como nós podemos acompanhar hoje o dia todo. Nessa pesquisa aqui que nós coordenamos, a partir dali, claro, nós fizemos várias abordagens sobre esse tema, mas essa pesquisa, e eu acredito muito que as pesquisas, principalmente no campo do judiciário, porque SWB audio a nossa capture cultura not é a cultura do registered. empirismo, né? Nós não temos no judiciário a ideia de que, olha, para implementar mudança, para mudar, para aplicar qualquer remédio, a gente precisa saber qual é o estado do paciente, qual é a circunstância em que nós vamos aplicar qualquer medida para ver se ela vai ser eficaz. Por isso, dentro daquela linha de tentar também, para além da nossa atividade normal, que já não é pouca na corregedoria, mas atuar para fora para tentar mudar um pouco para melhor essa coisa, senão não valeria a pena nada do que a gente faz. Mas aí a gente fez uma pesquisa também decorrente dessas ideias. E aí nos foi trazida uma proposta para fazer pela primeira vez o perfil das magistradas brasileiras, que tem também um subtítulo, Perspectivas rumo à equidade de gênero nos tribunais. Pesquisa muito rica que a associação fez, Caroline se referiu a ela, coordenada por várias colegas, valorosas colegas que participaram disso aqui. A Adriana participou também, a Mitila participou, várias que estão aqui, Vanessa participou. E ali tem um dado que eu separei aqui, eu só separei 2 ou 3 dados e prometo que vou encerrar, prometo. Um dado me chamou a atenção, que foi o de que a maioria dos respondentes, e foram muitas respondentes, né, a pesquisa voltada para a mulher, foram muitas respondentes, o que dá um peso muito grande para a pesquisa, ela tem um grau de credibilidade muito grande. E se perguntou ali, né, qual, na fase de ingresso, né, para identificar quando você ingressou na magistratura, a grande SWB maioria audio do capture ingresso de not mulheres registered. foi nesse período de 2000 a 2009. É o período que é mais ativo hoje, a geração que é mais ativa no ingresso das mulheres. E a pesquisa detectou o que o Luiz Werneck Viana, a Maria Alice Rezende já tinham detectado lá atrás. Está decrescendo o número de ingresso de juízas, né? A pesquisa concluiu que na década seguinte, de 2010 a 2019, o percentual diminuiu, caindo para 28%, entre 90 e 99,
nós conseguimos atingir 26%. E entre 2000 e 2009, 36%. É o maior contingente de ingresso nesse período, 2000 a 2009. 36% dos que ingressaram eram mulheres. Esse número caiu para 28%, 2010 a 2019, e baixou para 26% nos anos seguintes. Agora, na fase atual, na década atual, ainda não temos essa contagem. Mas aquela verificação que o Luiz Werneck Viana fez no perfil da magistratura e que foi aqui comprovada, eu acho que tem que ser objeto do nosso estudo, da nossa preocupação, porque ela está diretamente relacionada com outra pergunta que está aqui, e esses cruzamentos a gente sabe que são muito importantes para poder fazer uma correta leitura da pesquisa. Perguntou-se quais as carreiras jurídicas de onde vinham as concursandas que ingressavam na magistratura. Volto a dizer, minha visão é muito focada desse lado. SWB audio capture not registered. Muito essa realidade, então não tenho como falar de outras realidades. E aqui, a maioria das mulheres que ingressam, 50%, quase 60%, vêm da advocacia privada. Ou seja, não estão trocando carreiras para virem para a magistratura, ao menos carreiras públicas. Tem uma parte que é servidora do judiciário, mas a grande maioria vem da iniciativa privada. Nós não estamos conseguindo recrutar, quer dizer, não estamos conseguindo, não estão vindo, o recrutamento não está vindo de outras carreiras para dentro do judiciário. É um dado a ser examinado, aonde isso chega e o que isso impacta. Eu não tenho respostas para isso, né? A outra questão que eu queria mencionar dessa pesquisa foi o que a Caroline disse. Das perguntas, uma delas foi muito incisiva. Depois de ingressar na magistratura, você já foi vítima de assédio moral no trabalho? Isso. E aqui o percentual disse não, foi 69%, mas um percentual sugestivo de sim, quase 20%. Então, é preciso examinar com lupa esse dado. E a consequência, que tipo de providência você escolheu adotar à época dos fatos? Silenciei para não me expor e suportar a situação. 70% das respondentes SWB audio capture not registered. E a tarefa das corregedorias, porque a maioria disse que, eu separei aqui um dado interessante, que quando isso acontece, se isso acontecesse com elas, a grande maioria disse eu ia para a corregedoria anunciar esse fato. Está aqui, ó. Caso você venha a sofrer algum tipo de constrangimento ou discriminação, que tipo de providência você escolheria adotar? Quase 50% noticiaria o fato à corregedoria local solicitando providências. Olha a relevância do papel da corregedoria e, por isso, a nossa diretriz que foi providenciada. E fiquei aqui contente de ver também que nós não ficamos, e esse é o último ponto aqui, nós não ficamos só no discurso aqui nesse debate. O que captou a nossa atenção o tempo todo foi que, ao lado do exame bem aprofundado da real situação, que eu disse não é uma pauta exclusiva das mulheres, é uma pauta da sociedade, além disso, foram apresentadas inúmeras possíveis soluções práticas. E a começar pela própria conselheira Salise, de manhã, em que ela falou do papel do CNJ, né? Fiquei orgulhoso de ver que o CNJ cumpre um papel muito interessante de elaboração de política pública
nesse tema. Então, é muito enriquecedor para a gente, para saber que tem essa atividade. Mas me chamou a atenção outra resposta aos quesitos, no sentido de que, mesmo regulado pelo CNJ, aqui no caso ainda era a resolução 351 de 2020, quase 50% Audio dos capture que not perguntaram, registered. 41% para juízas, elas disseram que não tinham conhecimento dessa resolução que o CNJ traçou. Então, é muito sugestivo que é preciso mudar a cultura também e fazer com que essas medidas, essas possíveis soluções, sejam, em primeiro lugar, conhecidas pelas juízas. E, por último, que eu separei aqui, das quase 70 páginas da pesquisa, que a juíza Caroline disse para que ninguém pudesse ler, mas eu estou incentivando a leitura. Acho que até deveríamos fazer um livro, convidar sociólogos ou sociólogas. Vai acontecer, porque eles vasculham isso e vão acabar escrevendo sobre esse tema. Isso aqui dá um livro, com toda certeza, rende um livro. Essa avaliação que se fez só na primeira parte da pesquisa, porque vem a segunda agora, e vou fazer os cruzamentos com os dados que tem no CNJ, com outras entidades que já estão pesquisando essa temática. Aqui, a última que eu trago para vocês, perguntou-se o seguinte: qual é a sua percepção a respeito da participação institucional feminina na magistratura brasileira? Como as juízas veem essa participação feminina? Elas responderam, a grande maioria respondeu o seguinte: quase 80%, então 79 ponto alguma coisa, 80%. Houve avanços, mas ainda há muito por fazer. Eu acho que essa é a conclusão que a gente tira daqui dessa conclusão, desse seminário de hoje. Tivemos avanços. SWB audio capture not Muita registered. coisa para fazer. Nós estamos aqui, nessa pauta que é da sociedade, prontos para agir. Obrigado e parabéns. Queria, encerrando, registrar aqui que a Escola Paulista da Magistratura agradece muito a Comesp, na pessoa da desembargadora Maria de Lourdes, agradece bastante ao CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, agradece o Instituto Justiça e Cidadania. Eu renovo mais uma vez que estamos até esse horário aqui para dizer que a escola é um espaço aberto. Aprendemos com esse painel de hoje, os painéis de hoje, que nós temos lição de casa, não é, Flora? A fazer aí, temos uma resolução nova aí do CNJ, a desenvolver aqui umas oficinas, uns laboratórios, talvez até em espaço muito curto, viu, ministro? Convidando os juízes de varas especializadas, júri, família, tentar setorizar esse aprendizado, vamos dizer assim, essa capacitação. E eu finalizo dizendo que a Escola Paulista da Magistratura, mais uma vez, encerra um evento, na certeza de que, e eu lembro da professora Flávia falando naquele evento que fizemos no ano passado, sobre o papel revelador e transformador que a educação é capaz de desempenhar para promover e qualificar a sociedade. Eu só acrescentaria uma vírgula e um detalhe: a sociedade e o serviço público, trazendo para nós esse papel como magistradas e magistrados, nosso compromisso com a qualidade do serviço público. Muito obrigado a todos. SWB audio capture not registered.